Olá, um grande prazer estar aqui com você que está me assistindo. Hoje iremos fazer uma análise filosófica da obra Vicky Cristina e Barcelona, né? Vicky Cristina Barcelona, de Woody Allen, né? Woody Allen é um diretor que, particularmente, eu tenho uma grande afeição, adoro o trabalho dele, a obra dele. São inúmeros os filmes que eu considero, eu não sei nem quais, se eu for fazer uma lista aí de top 10 eu vou ficar bem indeciso. E essa obra em particular é uma obra muito agradável, tem um visual maravilhoso, um momento, diria assim, bem sofisticado, né? Ao mesmo tempo ideias avançadas e muito conteúdo filosófico para ser discutido. Por isso um filme bom de trazer aqui para ser debatido, né? Se você não viu esse filme, recomendo que não dê muita continuidade aqui nesse vídeo, porque a gente vai certamente trazer aí informações que a gente chama de spoiler, né? Você vai estar aí sabendo, vou estar antecipando algumas coisas do filme, que muitas vezes para algumas pessoas isso não é legal, torna desagradável depois você ver um filme que já sabe o que acontece. Enfim, vou dar uma lida aqui na parte que eu peguei da internet, dando a sinopse do filme, né? Vicky, que é interpretada pela Rebecca Hall, e Cristina, que é interpretada pela Scarlett Johansson, são duas americanas que viajam para Barcelona em férias por 3 meses. As duas amigas têm visões opostas sobre a vida e o amor. Vicky, que estuda a cultura catalã para seu mestrado, irá se casar em breve. Cristina ainda busca uma vocação. Em Barcelona conhecem Juan Antônio, que é Dom Juan, né? Interpretado pelo Dom João, né? Interpretado pelo Javier Bardem. O Antônio é interpretado pelo Javier Bardem, ex-marido da temperamental pintora Maria Helena, interpretada pela Penélope Cruz, que as convida para um fim de semana em Oviedo. Este fim de semana mudará o rumo das férias. Bom, essa é a sinopse. É mais um filme que usa uma cidade importante culturalmente da Europa como pano de fundo cultural para uma trama extremamente humana e filosófica, né? Cito aí Para Roma com Amor, Meia-Noite em Paris, como outros filmes do Woody Allen nessa mesma inclinação, né? Essa mesma estrutura, né? Essa fórmula do Woody Allen. Então, vamos à discussão em si, né? Muito boas as interpretações. Primeiro comentário aqui é mais na questão cinematográfica, né? Sobretudo do Javier Bardem. Acho que foi alguém que deu um show nesse filme, interpretando o papel mesmo de uma espécie de Dom Juan, né? Aquele homem que é objetivo, sincero demais, né? Chegando a chocar, mas que sabe ter firmeza, né? Para expor os seus desejos e de forma a conseguir amolecendo, né? As mulheres com quem ele lida durante a trama, né? Então aqui, lá vem, primeira coisa que eu coloco aqui, a questão filosófica principal que vejo nesse filme é: que tipo de visão devemos adotar na vida e nas relações? A busca por intensidade ou a preservação de compromissos de longo prazo? Essa é uma dicotomia que todos nós, independente da visão, da perspectiva que você tenha de vida, todos nós, a todo momento, estamos tendo que tomar posições que são mais voltadas para a intensidade ou mais voltadas para a responsabilidade. Vamos estar ali flertando uma hora com uma coisa, uma hora com outra, né? Ninguém consegue a todo momento só decidir num sentido, né? Em algum momento ou outro a gente vai acabar cedendo para o outro sentido. E no filme essa visão é muito dicotomizada pelo posicionamento típico mais da Vicky, que é noiva, que já tem um planejamento de vida de longo prazo e que tem uma tendência a se inclinar mais em direção à responsabilidade, e da Cristina, que é interpretada pela Scarlett Johansson, que é alguém que não descobriu ainda a própria vocação, não tem um planejamento de futuro, está ali meio que deixando a vida levar, né, e seguindo os impulsos dela no que diz respeito mais a viver uma vida mais intensa, né? Ela está mais aberta a viver o lado mais intenso. E cada um paga o seu preço. Veja, o interessante da visão de equilíbrio do mundo é isso, é que cada um paga o seu preço. Ninguém consegue sair imune dessa vida sem pagar o preço. Seja a sua escolha mais no sentido de intensidade, seja a sua escolha mais no sentido de responsabilidade, alguma espécie de preço terá que ser pago. Não há como você escapar disso.
né? Então aqui, o que eu coloquei, né? Não existe uma resposta fácil. A visão mais idealista e romântica da vida tende a nos impelir a buscar intensidade. Por outro lado, a visão mais concreta e cética nos freia e tenta nos proteger da instabilidade que a intensidade causa, né? Outra questão diz respeito à sedução, né? Muito bem posto aqui no papel do Javier Bardem, né? O papel do homem é muito bem desempenhado por Javier Bardem como o homem franco, direto, honesto, muito educado, né? Aquele tipo que faz olho no olho, né? Quando fala, sem pudor nenhum de assumir seus desejos, suas vontades, seus instintos. As mulheres esperam duas coisas do homem, né? E também nisso se cria uma dicotomia enorme. Não é fácil você estar em nenhuma posição, né? O homem, veja, essas duas posições esperadas pelas mulheres são contraditórias, e daí vem a grande dificuldade, né, da vida. Elas esperam instinto e responsabilidade, esperam as duas coisas, né? Então daí surge o conflito, porque o homem da intensidade, e isso o filme mostra bem no papel do Javier Bardem, não tende a ser o da responsabilidade, que seria aí o papel da noiva da Vicky, né? A noiva da Vicky é alguém que está empolgado com um relacionamento de longo prazo e que tem uma visão mais conservadora, mais calcada dentro de moldes e parâmetros, padrões, né? E, consequentemente, perde um pouco da intensidade, né? Quebra um pouco essa intensidade. Mas o Javier Bardem é o homem mais da intensidade, né? Porém, como consequência disso, cria-se toda uma instabilidade enorme em torno dos relacionamentos dele. Então Vicky valoriza mais o compromisso do que a intensidade, ou pelo menos ela achava isso, né? No começo. Ela tinha essa certeza, tinha convicção, estava bem, a vida dela estava tranquila, pacata, sem grandes oscilações, e ela decidida que ia simplesmente se casar com o noivo dela. Mas aí o que acontece? Ela vai se permitindo se deixar envolver nessa estada em Oviedo pela atmosfera envolvente que o Javier Bardem consegue criar naquele espírito da sinceridade crua, né? Que não é tão comum de se achar esse vínculo, né? Sejam com homens da responsabilidade ou homens da intensidade, não é nem um pouco fácil de você encontrar um ser humano que esteja ali disposto a criar uma conexão verdadeira, muito honesta. Então isso sensibilizou a Vicky. Ela percebeu que o Javier Bardem, apesar de ser aquele porra louca que ele era, ele estava ali de verdade sendo ele mesmo, né? E isso a tocou, né? E consequentemente ela se viu flertando com a vontade de conhecer aí a intensidade e não apenas a responsabilidade. Então, do outro lado você tem a amiga dela, Cristina, interpretada pela Scarlett Johansson, que já era alguém mais inclinado mesmo à intensidade e é, inclusive, quem primeiro se fragiliza aos flertes do Javier Bardem, no sentido de ceder ao convite dele de ir para Oviedo no jato dele particular, viver aquela emoção de estar num jato pilotado pelo próprio Javier Bardem, ir lá conhecer as obras de arte dele, ele é um pintor, beber os vinhos, conhecer a música típica de lá, conhecer o pai dele que era poeta, enfim, toda aquela experiência de ter vivido tudo aquilo, para Cristina por si só já tinha uma grande validade, porque é a característica da intensidade, né? Você valorizar os momentos que você vive. E aí a Cristina vai e valoriza, dá a oportunidade de experimentar, ter essas vivências e com isso viver momentos prazerosos e desapegados de alguns padrões, né? Então, veja, o problema foi esse, porque aí ela começou a pagar o preço também, que o preço da intensidade é a instabilidade. A instabilidade abre margem para que cada um exerça um pouco da sua loucura, da sua barbárie, né, dentro das relações. E uma característica aqui também que eu falo aqui interessante, né, do filme que me marcou foi o papel do pai do Juan Antônio, né, que é especialmente curioso. Ele mostra um completo despudor, o que é típico da característica do mundo artístico, né? Esse despudor em assumir, inclusive, a sua tara pessoal pela ex-mulher do filho, que era também uma pintora, né? Quando ele está conversando ali em catalão com o filho, né? E, ao mesmo tempo, é uma postura de ressentimento para com o mundo, né? Ele é alguém que fazia as melhores poesias, né, e não publicava por vingança, ou seja, ele
escreviam palavras belíssimas, mas não queria publicar porque achava que os seres humanos não mereciam aquelas palavras belíssimas, aquela arte dele, né? E há um momento, inclusive, que o Juan Antônio é perguntado, né, se ele também teria essa postura. Ele diz, não, eu não sou um ressentido como meu pai, eu faço a minha pintura e publico porque eu acredito na humanidade, acredito que ela mereça, né, algum tipo de consideração em receber a minha arte, né? Então aqui, continuando, né? Para que Vicky pudesse refletir melhor a contradição de seus sentimentos, porque uma vez que ela se viu envolvida, ela teve que se rever toda a vida dela. E aí, ela vai continuar ou não, dar seguimento ou não ao casamento dela, que ela estava noiva com o casamento marcado. Ainda para piorar, o noivo liga, quer antecipar uma cerimônia lá em Barcelona, convidar amigos, quer dizer, bota uma pressão ainda maior no momento em que ela está mais em dúvida, né? Então ela vive esse conflito interior enorme, a contradição de seus sentimentos, de se sentir inesperadamente apaixonada pelo Javier Bardem, que consegue cativar as duas, tanto a Cristina, que já é a mulher da intensidade, quanto a Vicky, que é a mulher da responsabilidade, até mesmo a mulher da responsabilidade, se sente envolvida pelo Javier Bardem, sobretudo porque há um momento em que a Cristina passa mal, e tem que ficar no hotel, e aí o Javier Bardem já está em Oviedo com a Vicky, que resolve passear com ela, né? Então ali o momento a dois já acaba sendo inesperadamente com a mulher que já é noiva e é da responsabilidade, que não queria nem estar ali, estava ali só acompanhando a amiga, né? Então a Vicky, quando saiu de Oviedo e voltou para a vida dela, ela entrou num drama existencial terrível no que se diz respeito às decisões de futuro dela, né? Casamento para chegar e ela se sentindo emocionalmente apegada a um outro homem. E aí, como é que ela vai fazer? E aí, veja, ela foi e flagrou a amiga dela, a Judy Nash, que é mais velha, né, tendo um caso amoroso. Essa Judy Nash que era casada há anos e anos, com um marido que é tranquilo, também um homem da responsabilidade, simpático, né? Então, apesar de longos anos de casada, ela foi e flagrou a amiga dela nesse adultério. Então, o adultério dessa amiga dela acabou servindo como um espelho moral, aliviou ela do peso de ter se sentido tão atraído e ter, inclusive, traído o noivo, né, nesse momento súbito aí em que esteve com o Javier Bardem passeando por Oviedo. E aí, uma se vendo na outra, elas criaram um vínculo, né, um vínculo de confidências, né, algo comum quando você tem ali um momento em que você compartilha com a outra pessoa dos mesmos problemas, né, dos mesmos dramas, dos mesmos conflitos, né? Então a Judy passou a enxergar a Vicky em si mesma, né? Começou a ver na Vicky si mesma, quando no passado cometeu, de acordo com a Judy, o erro de não se render à intensidade e de se prender a assumir um compromisso com um homem que seria mais, entre aspas, conveniente, o que assume uma responsabilidade, mas com quem ela efetivamente não estava muito envolvida, né? Era mais porque as circunstâncias da vida ali alimentavam aquela relação, a estrutura estava bem montada, né, vamos dizer assim. E aí ela acha que se arrependeu, né, em longo prazo daquilo, né, então o Judy fez o que pôde ao longo do filme para evitar que a Vicky cometesse esse mesmo erro, já que a Vicky é mais nova e estava ali para casar com o homem da responsabilidade, com quem a Judy já havia casado e estava vivendo em adultério agora. Ela queria evitar que a Vicky cometesse esse mesmo erro e que se separasse do noivo para ficar com o Juan Antônio, já que o Juan Antônio foi capaz de despertar nela um sentimento que até então ela não havia conhecido com o seu noivo. Então a Judy não queria que a Vicky revivesse as más escolhas que a Judy mesmo fez no passado, né? A relação de Juan Antônio com sua ex-mulher, que era pintora, né, também assim como o Juan Antônio, é a típica relação de artistas, né, que cria suas próprias regras e parâmetros. Por um lado, eles experimentam coisas novas e alternativas, são vanguardistas no campo moral. Por outro, pagam o preço das emoções e dos erros. A alma deles está conexa. O filme mostra muito isso, uma alma muito conexa, a inspiração retroalimentando um ao outro, né? Um filme, digamos assim, um inspira o outro, né? E eles se retroalimentam. Contudo, de acordo com o filme, faltava algum elemento entre eles, pois, de fato, quando eles tentavam viver juntos, havia brigas, o temperamento deles, ambos pessoas de intensidade, os temperamentos não se permitiam se compatibilizar e as brigas eram constantes. Faltava um elemento, algo que potencializasse essa soma
e que permitisse que houvesse uma estabilidade, né, nesse sentimento. Né? E esse elemento, de acordo com o que o filme mostra, acabou sendo a Cristina, que estava oficialmente envolvida com o Juan Antônio, né? Ela resolveu iniciar uma relação com o Juan Antônio. O relacionamento que estava destruído praticamente, né, do Juan Antônio com a sua ex-mulher, interpretada pela Penélope Cruz, que é a Maria Helena, os dois pintores, artistas e tal, esse relacionamento que vinha em constante conflito, destruído praticamente, a partir do momento que Juan Antônio iniciou uma relação mais séria e profunda com a Cristina, né, as circunstâncias da vida vão trazendo a Maria Helena de volta para a relação do Juan Antônio, primeiro para a casa dele, porque ela tenta suicídio, enfim, ela é uma pessoa passional, sente que as escolhas da vida dela estavam todas erradas, se sente um vazio enorme interior, e aí é recebida pelo Juan Antônio na casa. A Cristina vai se mostrando receptiva para com a ex-mulher do seu atual namorado, vamos botar assim. E aí isso vai se desenvolvendo uma relação de confiança, se estabelecendo uma relação inicialmente de desconfiança, é bem verdade, entre as duas, né, entre a Maria Helena e a Cristina. As duas vão se conhecendo ali e no final elas vão acabando se gostando, né? E aí se inicia uma tríade entre os três, né? Então aqui, outra questão que se apresenta é: devemos ou não respeitar os compromissos assumidos por terceiros quando os nossos sentimentos estão em jogo? E aí você vai dizer, você está falando dessa relação aí da Cristina com relação a Maria Helena, né, que é a ex-mulher do Antônio, essa tríade. Na verdade, não. Né? Não estou falando disso. Por quê? Porque essa tríade se configurou e as pessoas se acertaram ali, né, do jeito delas, né, se configurou uma tríade fora dos padrões, que seriam fora dos padrões normalmente esperados pela sociedade, de uma relação entre um homem e uma mulher só, né, sem uma terceira pessoa. Só que, na verdade, não. Quando eu fiz essa pergunta, eu estava me referindo a Vicky, que está por fora, que estava fora disso, apaixonada pelo Juan Antônio, né, mas respeitando a amiga, pois a amiga estava iniciando uma relação séria com o Juan Antônio e sob novas regras, sob novos parâmetros, novos padrões, né? Então a Vicky se sentiu compelida a recuar, né, em relação à possibilidade de estabelecer alguma relação com o Juan Antônio. Por mais que o Juan Antônio estivesse ali fora dos padrões, a verdade é que a Vicky, com uma visão ali mais conservadora, ela foi e falou: olha, eu vou recuar, não vou investir porque minha amiga já está ali engajada num relacionamento com o Juan Antônio. Então, viver ou não um turbilhão de emoções? Nessa pergunta, responsabilidade versus a intensidade. Qual o significado da vida? Outra forma de colocar, né? Pensar em curto prazo ou em longo prazo, né? São maneiras que todos nós estamos ali em todas as circunstâncias. Às vezes a gente está falando aqui de relacionamentos humanos, mas não só em relacionamentos humanos, em decisões de consumo, em decisões de profissão, em decisões de amizade, em decisões das mais variadas, decisões artísticas, decisões de escolhas de vida, do que você vai fazer. Todo momento nós estamos ali entre responsabilidade e intensidade, em decisões que vão ser mais de curto prazo ou de longo prazo, né? Vamos estar ali divididos em ter que escolher uma coisa ou outra e abrir mão de alguma coisa, né? Então a postura mais conservadora de Vicky foi evidenciada sobretudo no final do filme, né? Quando ela estava ali envolvida com o Juan Antônio, se permitindo viver um momento, uma experiência, exatamente como a intensidade pede, né? Uma experiência com o Juan Antônio na casa dele, se permitiu chegar até a casa dele, mesmo estando ainda vinculada ao noivo. Ela se permitiu às clandestinas estar ali com o Juan Antônio, para ver se era aquilo mesmo, porque se fosse, ela estaria disposta a abandonar o noivo. Veja, né, que ela estava ali de corpo e alma, mas no meio daquele transe romântico que ela estava vivendo ali, né, entra a Maria Helena, a ex dele, com uma arma querendo matar o Juan Antônio, né? Então aquela situação toda trágica, tragicômica, da ex-mulher entrando querendo matar o homem com que ela está tendo uma fé, né, ela tem uma espécie de lapso de consciência e chama eles de loucos, né? Vocês são loucos,
né? E ela vai correndo de volta para a vida mais monótona dela, porém mais estável, né, com o seu noivo, né, que é o homem aí de longo prazo, porém sem intensidade, sem estar proporcionando aí grandes experiências a ela. Então, veja, aqui eu coloquei, né, o conservador, ele não é alguém que se poda necessariamente e não vive experiências. Ele vive as experiências, mas ele está sempre ali com o pé atrás, né, sempre desconfiado. Foi exatamente a postura da Vicky. Ela se permitiu viver experiências, porém ela estava com o pé atrás, viu que a coisa não ia dar certo, ela foi lá e voltou atrás e voltou para a postura dela padrão. Então, mas o primeiro sinal de loucura e exorbitância, ela se retrai e volta ao padrão moral em que ela se encontrava mais segura. A prudência é o que lhe caracteriza. Não vale a pena arriscar se perder pela intensidade se não houver o mínimo de responsabilidade. Sempre tentando prover um equilíbrio, um passo cá, um passo lá. Né? Agora, por outro lado também, uma visão conservadora não é aquela que se agarra ferrenhamente à responsabilidade e evita viver qualquer experiência no campo da intensidade. Essa é uma visão mais, na verdade, reacionária, né, puritana, que vai colocar de um jeito tal que você não vai terminar a vida só vivendo na base da responsabilidade sem ter vivido nada em termos de intensidade. Né? E isso gera uma crescente frustração interior de não ter vivido tudo que você poderia ter vivido, sequer uma parcela do que você poderia ter vivido. Né? Então, a postura conservadora ela vai ter freios, algo que a postura progressista não tem. Né? Ela vai ter freios morais, mas não significa dizer que ela vai estar travada, né, com o freio de mão puxado. Ela vai freando, vai indo e vai freando. Né? Então perceba que é uma posição, né, diferente da do reacionário. Esse sequer se permite experimentar qualquer que seja experiências no campo da intensidade. Ele vive de antemão já preso, né, reprimido. E fica sempre se imaginando. Veja, esse é o preço que ele paga. Todo mundo paga um preço, né? O preço que o reacionário paga é ficar sempre se imaginando como teria sido, né? Se tivesse sequer dado uma oportunidade. A Vicky não, ela deu a oportunidade, viu que a coisa ia degringolar para a loucura, ela foi e voltou atrás, né? Então ela não vai ficar imaginando como teria sido, ela viu, né, como teria sido, não teria sido bom no caso em que ela viu. Então aqui, se eu fosse usar esse filme para aconselhar alguém, né, eu diria, né, se você é o homem da intensidade, se fosse aconselhar um homem, né, cara, se você é um homem da intensidade, seja mais responsável, né? E por outro lado, se você é o homem da responsabilidade, do compromisso de longo prazo, procure ser mais intenso, né, para você tentar prover esse equilíbrio para sua parceira. Diria o mesmo para as mulheres, né? Tenham ali um pé cá, um pé lá, buscando conciliar as duas coisas. Né? Porque se você também só se agarra à responsabilidade, você tende a cair na monotonia da absoluta falta de intensidade. Por outro lado, se você só se agarra à intensidade, você vive uma vida tão instável e louca que e a consequência disso, muitas das vezes, é prejudicar, inclusive, a perenidade das relações e algumas vezes abreviar, inclusive, a própria vida, né? Dependendo ao que nós estamos fazendo referência. Os padrões morais, eles existem. Eles existem. Esse é um reconhecimento que a filosofia conservadora faz, né? Porque tem gente que diz que são meros abstrações, construtos sociais. Não, eles existem. Esses padrões morais, eles existem. Devemos reconhecer, né? E existe uma sabedoria neles, né? Uma sabedoria que o Edmund Burke falava, sabedoria sem reflexão. Eles não são construções arbitrárias que podem ser absolutamente, completamente desprezadas e ignoradas, como se não existissem. Mas também, por outro lado, não podemos viver absolutamente agarrado, presos ferrenhamente a eles, a tudo que eles delimitam, né? Ou de outra forma, não estaríamos vivendo não estaríamos sendo nós mesmos minimamente, né? É preciso saber conciliar as duas coisas. Não existe fórmula mágica nem resposta fácil, né? Se você se identifica mais com a Vicky, né, ou com a Cristina, é uma coisa a ser ponderada, né? Cada um tem que ver. O filme mostra exatamente o que aconteceu com cada uma, né? Aqui ele coloca, né, se identifica com a Cristina, se você se identifica mais com a Vicky, seja mais Cristina. Se você se identifica mais com a Cristina, seja um pouco mais Vicky, né? Tentar trazer um equilíbrio aí. E pare de exigir absurdo dos outros, né? Um outro conselho que eu dou aqui, né? O que as mulheres de hoje estão pedindo dos homens, e isso me parece demasiado, né?
pedem que um Dom Juan, um homem exatamente intenso como o Javier Bardem foi, o Antônio, né, foi esse personagem foi, e que tenha filhos, se case e continue sendo intenso a vida toda, né? E que, enfim, esse é a sina do homem hoje matar o próprio desejo por meio de sua consumação. O Stendhal fala aí do segredo de manter uma chama em longo prazo através dos amores platônicos não consumados, algo que depois foi concretizado no cinema através de Casablanca. Né? Casablanca mostra bem isso, o romance não consumado como uma forma de eternizar o romance. Então veja, é um idealismo, né? Bem fora da visão conservadora. O conservador vai tentar concretizar aquilo de qualquer jeito, mas tentar se ancorar de alguma forma também em algum parâmetro que possa permitir que aquilo tenha um mínimo de padrão e estabilidade. Né? A paixão não realizada é a que mais dura, de acordo com, né, o Stendhal e com essa filosofia platônica, né? Porque não passa pelo crivo da realidade concreta. Quando você começa a se relacionar concretamente com outro ser humano, né, quanto maior for o tempo, se houver ali alguma coisa mal resolvida, grandes discordâncias entre as pessoas, naturalmente vai haver conflito. Né? E se você é uma pessoa da intensidade, desprovida de qualquer maneira temperante de tentar se conformar a outra pessoa, as diferenças, vai haver o que aconteceu com o Antônio e Maria Helena, brigas constantes o tempo todo. Né? Ao final de tudo, Cristina ficou sozinha, exatamente como começou, né? Porque ela continuava sem saber o que queria. O filme dá esse tom, mostra isso, essa visão da Cristina como alguém que estava procurando se encontrar. Desde o começo, se permitiu experimentar e continuou ao final do filme tentando se encontrar. Foi ela, inclusive, que tomou aí a iniciativa de romper a tríade. Né? O casal, a Maria Helena e o Juan Antônio, se acharam numa relação tríade com a Cristina, ficaram extremamente realizados ali. Ali eles pararam de brigar. Porém, a Cristina é quem, ironicamente, se sentiu ali sobrando. Né? Ela sentiu que não era aquilo que ela queria. Né? E o tempo todo ela fala, ela não sabe o que quer, mas ela sabe o que ela não quer. E ela não se sentiu feliz ali na relação de tríade, por mais que ela fosse a mulher da intensidade. Ela também é um exemplo de pessoa que se permitiu experimentar ao modo dela, de forma mais intensa, mais aberta à flexibilidade de alguns padrões. Né? E também, da mesma forma como a Vicky, alguém que viu que aquilo também, por outros motivos, né? Não o mesmo motivo da Vicky, ela viu também que aquilo também não era bem o que ela queria. Essa é uma condição muito comum na vida de muitos. Né? Eu mesmo no campo profissional, né, posso falar que passei muitos anos dessa forma. Eu não sabia o que eu queria, mas eu sabia o que eu não queria. Né? Passei muitos anos dessa forma e acho que é uma postura comum. Né? E infelizmente, a gente... a sorte de quem, né? Muita sorte de quem já sabe desde cedo o que quer. Isso facilita muito a vida da pessoa, né? Isso torna a nossa vida mais simples, né? Por outro lado, uma vida complexa e repleta de dúvidas, né? Como foi no caso minha, na questão profissional, facilita a formação de uma bagagem de vida mais ampla. Então, quando você sabe o que você quer, você ganha num lado. Você tem uma vida mais simples, direcionada, você tem mais chance, inclusive, de sucesso naquilo que você se propõe a fazer. Por outro lado, você reduz a sua bagagem de vida, ela fica pequena, curta, restrita, só aquilo, desde criança que você faz. Você faz muito bem, um exímio fazedor daquilo, mas você não sabe mais fazer nada. Né? Ao passo que quando você vive como a Cristina viveu, né? Em dúvida, ela não sabe o que ela quer, mas ela só sabe o que não quer, ela vai experimentando, experimentando, experimentando. A vantagem disso, que foi para mim no campo profissional, né, é que você ganha uma bagagem enorme. Você amplifica suas possibilidades. Vai experimenta isso, não é, experimenta aquilo também não é, vai experimentando muitas coisas e no final você ganha uma bagagem de vida muito grande. Né? Então eu tive a oportunidade de conhecer uma gama enorme de profissões, de conhecimentos, justamente porque não sabia o que queria. Né? E se em vez disso eu soubesse desde pequeno o que queria, como por exemplo ser matemático, hoje eu seria um grande matemático, mas não saberia nada de outras coisas, de outras áreas, eu não teria contato. Então, às vezes, saber também nos limita. Veja que contradição, né? A Cristina continuou na dúvida ao final do filme. E certamente que a dúvida traz aflição. É o preço, né? Você ganha mais bagagem, mas você fica aflito. O perigo da idealização demasiada no campo dos relacionamentos é que nada de concreto consegue ser produzido se no nosso nível de exigência está fora da realidade. Então, também temos que tomar cuidado, você que, assim como eu no campo profissional, você pode ser em outro campo, no campo das relações pessoais,
você idealiza uma satisfação, mas você nunca consegue encontrar, você está sempre ali, tentei isso, não consegui, tentei aquilo, não consegui, experimentei isso. Talvez fosse o caso da Cristina, alguém com um ideal muito alto de felicidade, não consegue nunca o contentamento, né? E as suas exigências estão fora da realidade. Você está fadado a ser eternamente infeliz, né? No caso da mulher que idealiza demais o homem, ela vive um complexo de Cinderela, né? A autovalorização demasiada, né? Expectativas fora da realidade, tudo isso atrasa a felicidade, o contentamento, né? Então, outra questão é a adoção de paixão como modo de vida, né? Esse vem sendo um erro clássico de algumas pessoas mais jovens, né? A pessoa acha que só vai ser feliz se estiver apaixonada, né? Então, só se envolve se houver uma paixão incontrolável, né? E até aí é aceitável, mas o pior é quando a paixão minimamente decai, né? Essa pessoa vai e escolhe um caminho, um outro caminho, né? De outra relação, bola para frente, o tempo todo bola para frente e nunca consegue firmar uma relação de longo prazo. É porque já é hora de trocar a relação, né? Porque caiu a chama, então por uma nova que ele desperte novamente esse turbilhão de emoções. Então pessoas assim, elas acabam nunca conseguindo desenvolver efetivamente uma relação de amor, elas vivem na eterna fase da paixão. E a relação de amor, ela tem uma série de nuances e uma série de peculiaridades que só cabem a quem consegue experimentá-las, né? Aquela coisa da química própria que uma pessoa desenvolve com a outra, né? De você, num olhar, já saber o que o outro pensa sobre um determinado assunto, você criar códigos próprios, né? De você ter uma bagagem de experiências boas a serem recordadas, sobretudo quando você escolhe bem, né? Uma pessoa que tenha uma compatibilidade boa. Então, isso tende a fazer você não conseguir estabelecer nenhuma relação em longo prazo, ficar ali sempre buscando paixão, 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 paixão. Isso torna as suas relações imaturas e te traz um esvaziamento interior, você ficaria eternamente insatisfeito, né? Por outro lado, pessoas que se acomodam exageradamente numa relação em que não haja o mínimo de comunhão de espíritos, de química, né? São também pessoas que se afastam da felicidade, né? Algumas relações deveriam sim, terminar para dar lugar a outros. Você acabou a chama completamente, não tem mais estar mantendo um vínculo por puras estruturas de reconhecimento da satisfação à sociedade, né? Você está perdendo seu tempo na vida, né? Passando, né? Então, quando houver vida, é preciso que o coração pulse, minimamente, mas né? Então é isso, gente. O vídeo está se estendendo aqui. Peço que você comente aí o que você acha, né? É possível ou não cultivar um sentimento por mais de uma pessoa ao mesmo tempo? Né? Primeira pergunta que eu faço aqui. Estruturar uma relação é possível? Você já viveu alguma coisa assim? E por fim, a pergunta é: de que lado você acha que você deveria ser menos inclinado? Você acha que você deveria ser menos inclinado para a intensidade ou menos inclinado para a responsabilidade? Comenta aí, fico curioso com o seu posicionamento. Além disso, por fim, recomendar para você que não assistiu o filme, assista um filme que consegue trazer um lado poético e erótico sem ser vulgar. Muito sofisticado, vale muito a pena ser visto. Espero que esse vídeo tenha sido útil de alguma forma. Um abração, até a próxima. Esse é um canal de estudos e reflexões. Os estudos estão sendo publicados às terças e quintas às 8 horas da manhã, as reflexões aos sábados às 14 horas. Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva, clique em curtir, compartilhe nossos vídeos e, sobretudo, comente-os. Nem sempre podemos responder, mas sempre leremos o seu comentário. Caso goste mesmo do nosso conteúdo, nos dê uma ajuda pelo Pix, disponibilizado no campo de descrição dos vídeos. Qualquer quantia será muito bem-vinda. A propósito, convidamos você a participar dos grupos de discussão. Você não precisa ficar solitário nesse caminho de estudos. Juntos, podemos trocar ideias, influências, dicas, livros e até bater um papo informal. Um ajudando o outro e todos cresceremos muito mais rápido. Você vai gostar de participar. Além disso, recomendamos que você aprecie nossas playlists, com nossos vídeos separados por tema, formato e autores, de forma a tornar o seu estudo ainda mais didático. Por fim, indicamos o nosso blog, amplomagazine.blogspot.com. Nele, você acompanha os ensaios que escrevemos sobre os mais variados temas e que fundamentam muitos dos nossos vídeos aqui do canal. Esperamos que goste do conteúdo. Obrigado por chegar ao final desse vídeo. Até a próxima.